O Vasco saiu da zona do rebaixamento depois da vitória que tirou o Palmeiras da liderança do Brasileirão. Amanhã o time enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte e os vascaínos estão animados, otimistas com a chegada do Renato Gaúcho. Tá com esse sorriso aí, tem motivo, né? Bom, tem vários motivos. Meu filho mora em Curitiba, veio me visitar, é o meu aniversário. Nós viemos almoçar aqui e curtir a vitória, né? Que justifica o nosso nome, né? Vasco é o time da virada. Vai virando em cima do líder do campeonato. Depois da primeira vitória no Brasileiro, São Januário vive o efeito Renato Gaúcho. Trouxe humildade, completamente diferente de Diniz. Confiança, o astral e o básico, né? Pelo básico, entenda segurança. Aquelas bolinhas lá atrás, ninguém merece, chutão pra frente. A torcida fica mais aliviada e o feijão com arroz alimenta também. O feijãozinho com arroz, vitória no Palmeiras, é isso aí. No primeiro jogo no comando da equipe, Renato optou por uma escalação mais conservadora, com 3 volantes, e orientou o time a evitar a troca de passes próxima da área de Léo Jardim, tão comum com Fernando Diniz. Você tem que começar a corrigir lá atrás. O que é corrigir lá atrás? É não dar tantas oportunidades para o adversário. O Diniz tinha o esquema de jogo dele, que eu respeito. Eu tenho uma outra forma de trabalhar, até principalmente pelo momento que o Vasco estava passando. A estratégia deu certo, mas não foi o único mérito de Renato. David foi escalado como centroavante, mesmo sendo mais um atacante de lado. Correspondeu e deu crédito para o treinador. Um cara que deixa a gente muito tranquilo, muita vontade dentro do campo. A mudança mais decisiva ocorreu durante o jogo. No intervalo, Renato trocou Piton por Cuiabano. Depois, um volante, Tietê, por um meia, Rojas. O time passou a finalizar mais. Cuiabano, que míssil! E chegou a virada. Bola na grande área, PH, rolou Cuiabano! Ele viu que dava no segundo tempo para desenvolver mais, botou o Rojas para jogar e o Vasco conseguiu desenvolver mais e empurrou o Palmeiras lá. Ao vencer o Palmeiras, o Vasco empurrou o Cruzeiro para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Amanhã, eles se enfrentam em Belo Horizonte. Para o torcedor do Vasco, pior para o Cruzeiro. Tá confiando numa vitória sobre o Cruzeiro lá em Minas? Com certeza sempre. O vascaíno que não acredita não é vascaíno. A gente vai ganhar deles lá e o Tite vai cair. Uma pena, fazer o quê? Eu acho que o Tite vai chorar, viu? É um recomeço, sim. Eu estou muito feliz por esse recomeço e mais feliz ainda por fazer o gol hoje da vitória. Querendo ou não, minha mãe e meu pai aí. Então esse sentimento é de muita felicidade, muita alegria. Volta do intervalo, até eu estava acompanhando, por exemplo, na Cazé, e agora eu não lembro qual foi o repórter, senão obviamente eu falaria, mas falou assim, o Renato voltou aqui bravo, hein? O Renato voltou aqui já um pouco aborrecido, com a cara um pouco mais fechada. Então eu fico imaginando ali o chacoalhão que ele deve ter dado no vestiário, além das mudanças. Porque com o Cuiabano, naturalmente, o time já ficaria um pouco mais ofensivo, porque o Cuiabano jogava várias vezes na segunda linha também no Botafogo, enfim, um cara muito ofensivo, cara com muita força física, e depois com a entrada do Rojas e do Adson também, aí muda completamente. Porque o Rojas, pra mim, o Nuno Moreira não tá jogando bem há bastante tempo. O Nuno Moreira acabou em Mirassol. O Nuno Moreira não tem jogado bem há bastante tempo e o Rojas, eu acredito também, vejo um pouco mais de qualidade nele também nesse sentido. E tá com mais confiança, tá com vontade de pegar a bola e ir pra cima e levar a bola à frente. Pra mim foi isso que aconteceu ontem e, óbvio, tem que falar pra mim do cara do jogo que foi o Thiago Mendes. O Thiago Mendes jogou demais ontem, enfim, aproveito o pivô do David, mas o Thiago Mendes foi ali a peça cerebral e comandou ali a virada do Vasco. Foi bem simbólico ter sido ele, porque ontem o Vasco fez uma campanha muito importante. Fim dos 23, sobre verdade. A violência contra muito a mulher, pontuando que em dias de jogos aumenta em 23% o caso de violências contra as mulheres. Então, o Thiago Mendes, com a camisa 23, entrou simbolizando justamente essa campanha. Então, foi bem legal, né? Ele ter sido o cara do jogo. O Renato explica ontem na coletiva a saída do Piton já para o segundo tempo, porque ele está no lance do Flaco, né? No gol do Flaco, e o Renato sabia que ele voltando, ele seria vaiado e isso poderia não impactar só o Piton como a equipe. Então um entendimento até mais sensível do Renato numa conversa ali, e dá muito resultado. Né? Exatamente, já tira no intervalo, já dá... E dá muito certo, também porque o Andrés Gomes, ele tem alguém ali para dialogar, que é o Cuiabano, né? Então o Renato ainda conseguiu fortalecer
o que já estava muito bom do Vasco, porque o Andrés Gomes era, de fato, a válvula de escape por ali, em cima do Kelvin. E como é que vocês viram o Palmeiras? O que é que explica a atuação abaixo? É essa questão do desgaste, os desfalques, a sequência de jogos? O que é que dá para analisar? Eu penso na questão do desgaste, sim, porque, ao meu ver, né, ficou nítido. Porque mesmo o primeiro tempo que vence é muito mais ali na jogada do Flaco do que de um controle do Palmeiras. Exatamente. Não, o Palmeiras, para mim, estava com controle. Ele estava com controle. Só que o controle do Palmeiras era no meio-campo. Era o controle de passes laterais e tentando como um bloco único, né, como um bloco de time todo e subindo aos poucos. Até anotei aqui durante o jogo, era um 4-2-2-2, ao meu ver, duplas, né, que a gente até ressaltou na semana passada, todas as duplas, em relação, por exemplo, Marlon Freitas e Andrés, o Arias e o Felipe Anderson, Sousa e o Flaco Lopes. E aí o time do Palmeiras tentava ir subindo com um bloco, todo mundo, mas eram passes curtos. Então esse que é o meu ponto principal. Chegou em determinado momento que dava para ver que o Palmeiras tinha um pouco mais de espaço para ir à frente e não ia. Os passes eram para trás. Então eu coloco sim na conta da sequência pesada que o Palmeiras teve, mas também a imposição que o Vasco também colocou no segundo tempo, principalmente pelo lado esquerdo, que se virar o lado esquerdo titular Andrés Gomes e Cuiabano, força física que não vai faltar por ali, né? Exatamente, tem que ver só a fase da recomposição, né? Exato. Porque ontem o Renato também falou sobre a importância do Vasco terminar um jogo defensivamente bem, né? E não é porque tomou um gol que não terminou o jogo defensivamente bem. A gente tem que lembrar, né? Ele encontra um sistema de 3 volantes no Fluminense no Mundial, ele abraça essa ideia e dá muito certo. Então ontem no Vasco ele entrou com os 3 volantes e, segundo ele próprio, o Hugo, porque o Hugo é muito bom na bola aérea defensiva, que é uma arma do Palmeiras. Então, acho que ele entendeu que para o segundo tempo ele poderia tirar um volante justamente para colocar o time mais para frente, porque na coletiva, de novo, ele falou: a partir de agora eu conversei com os meus jogadores, eu quero um time mais ofensivo. Então, acho que ele já vai tendo uma ideia a partir do jogo de ontem. Eu trouxe os 2 gols do Vasco aqui para mostrar para o Fã de Esportes. E, assim, é para falar do Vasco, mas vai ficar muito evidente também a falha de marcação do Palmeiras. Porque ontem, Arias e Felipe Anderson, né, no jogo, eu acho que pode funcionar em algum momento, assim, com a bola, principalmente. Mas sem a bola, a gente vai mostrar o Arias no lance em um dos gols que poderia ter sido melhor. Então, tem análise especial aqui no Sport Center. Bora lá, agora então. Sim, Mari. Bora. Claro, aqui pra gente. Não é vinheta só pra você, Jair. Claro tem que vinheta não, pra todo mundo também, claro. Não é verdade? Com certeza, pô. Vinhetinha, vai embora, Esse primeiro gol ele é importante porque o Vasco ele perde a bola e ele se mantém no campo de ataque para recuperar. Então a gente vai ver que o Marlon tenta sair. E aqui é muito interessante porque em um determinado momento do Vasco, essa temporada passada, essa bola já poderia ter sido estourada. Não teria ali uma tentativa de continuar atacando e progredir com ela. Seria estourada para frente de qualquer forma. Mas o passe acontece, já é muito próximo, né, de uma zona sensível do campo. E aí o Thiago Mendes com muita liberdade para conduzir essa bola, tendo aqui o Arias marcando muito mais com o olhar e o Marlon Freitas acompanhando, mas não pressionando. Então o Thiago ele vai encontrar o passe num bom pivô do David, que assim, não é a preferência, né? Mas ele faz isso muito bem e ele já abre um clarão aqui para qualquer infiltração da equipe do Vasco. Então a gente viu que o Arias, ele perde muito esse tempo e é mérito total do Thiago Mendes que ataca muito bem esse espaço deixado pela defesa do Palmeiras, que se desconectou ali com o David atraindo o Gustavo Gomes, o Arias não pressionando o Thiago Mendes, e aí ele faz um golaço. Esse daqui começa desde o jardim. É uma construção também com certa liberdade. O Robert Renan, como ele volta, vou voltar aqui pra gente ver, ele tem muita liberdade para conduzir até encontrar o passe, ó. O Andrés também marca só com o olhar, ele vai buscando, e aí o Evangelista que estava aqui no lance... Hein? Oi? O Andrés tá sentindo muito, acho que a sequência dos jogos. Você vê ali como ele tá. O Evangelista aqui também, ó, vou voltar um pouquinho, como ele vai tentando adivinhar quem que ele tem que marcar. Ó, ele dá uma olhada, e aí, é claro que a gente tá falando
de um lado esquerdo que tem tudo para encaixar muito bem, né? Porque o Andrés ele já arrasta a marcação, e aqui já é o Giai, porque o Abel troca o lado direito. E aí o Cuiabano, nesse movimento do Spinelli, também é muito interessante, porque ele tá impedido, só que ele não participa da jogada. Ele recolhe o corpo, e aí o Palmeiras já tá bem perdido na marcação pro segundo gol do Vasco, o gol da virada do Cuiabano. Então acho que o Renato, ele pode ter encontrado uma associação aqui pelo lado esquerdo que pode dar resultados para o Vasco. Boa, Mari. Eu vou chamar o Cícero, mas para não deixar passar, e é importante, eu queria ver o que vocês acharam da declaração das críticas do João Martins em relação ao gramado de ontem lá do jogo. Teve influência no jogo, Jailson? Cara, então, a bola realmente na hora da condução, e aí você vai desgastar mais os jogadores, né? Porque os jogadores têm que fazer um esforço maior para sair, né? Para sair do espaço e correr ali atrás. E aí você vindo de uma sequência pesada, que já é o caso do Palmeiras, você acaba desgastando um pouco mais, sim. A chuva, enfim, que caiu lá no Rio de Janeiro, que também cai aqui em São Paulo, acabou prejudicando, sim, o gramado de São Januário. Eu achei até que o gramado do fim de semana estava ainda pior, né, Mari? O gramado que o Palmeiras jogou por conta da chuva. Sim, eu achei também. Assim, eu não tenho como falar que ele tá certo ou não, porque eu não tô lá dentro para ver se de fato, né, há batatas embaixo do gramado. Mas, enfim, eu acho que prejudicou muito por isso, porque nesse momento, com as chuvas no Rio e em São Paulo, vai ser difícil encontrar um gramado bom. E o Vasco mostrou uma força, uma vontade, especialmente no segundo tempo contra o Palmeiras, que é para animar o torcedor vascaíno. Tem um amigo que chama Sandro, que é muito torcedor do Vasco, está feliz da vida. Ele, Sandro? Acho que eu conheço. Eu acho que para animar, pelo menos, o Vasco é um time que terminou a temporada vice-campeão da Copa do Brasil. Era um torneio de mata-mata, era algo que poderia fazer até o Vasco mudar de patamar em 2026, porque poderia disputar uma fase de grupos de Libertadores, melhoraria financeiramente, é algo que pesa bastante ainda, né, para o Vasco, que não resolveu essa situação da sua SAF, mas a mudança de técnico, que eu acho que tem mudanças e mudanças, né? A mudança do Zubeldia a mudança do Crespo meio estranha, a mudança do Diniz nem tanto. E eu acho que trazer o Renato, e a gente falou sobre isso, o Renato ele casa perfeitamente com o que o Vasco precisa. É um técnico que é de grupo, é um técnico que conhece muito bem o futebol carioca, é um técnico que vai blindar muitas vezes o grupo e a diretoria, vai se colocar à frente deles para chamar a responsabilidade, vai com frase de efeito tirar até pressão em alguns momentos dessa equipe do Vasco, e a gente sabe que no futebol isso é importante também. Mas dentro de campo, acho que o Vasco tinha muito mais elementos para jogar mais, né, do que vinha jogando. Então vencer o Palmeiras, vencer um candidato ao título, eu acho que dá, não tranquilidade, eu acho que dá esperanças para o torcedor e para o próprio Vasco internamente de que a temporada pode ser melhor. Chega, né? Chega de ficar todo ano do 14º para baixo. Acho que o Vasco... Fala, torcida vascaína. Antes de prosseguirmos para a próxima notícia, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like. Se inscrevendo no canal, você não perde nenhuma notícia do nosso Vasco. Bora para a notícia. Cruzeiro e Vasco se enfrentam neste domingo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro às 8h30 da noite no Estádio Mineirão. Afundado na lanterna da competição, o time celeste quer a primeira vitória no Brasileirão. A Raposa vem de derrota por 2-0 diante do Flamengo. Já o Vasco ganhou uma injeção de ânimo já que bateu o Palmeiras na última rodada e subiu para a 15ª posição. O natural é o Cruzeiro tomar a iniciativa por ser mandante, porém a equipe lida com desfalques pesados. O goleiro Cássio, o atacante Caio Jorge e o volante Lucas Romero estão no departamento médico. De olho no contra-ataque, o Vasco irá sem o suspenso Thiago Mendes para o jogo. Provável time do Cruzeiro é Matheus Cunha, William ou Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira, Neisier Villarreal ou Chico da Costa. Já no Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton ou Cuiabano, Hugo Moura, Cauã Barros e Tietê, Nuno Moreira ou Rojas e David e Andrés Gomes. Essas foram as notícias do nosso Vasco. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e deixe aqui nos comentários se essa escalação do Vasco tá boa e qual será o placar do jogo. Vamos, Vascão!